Bom, eu queria agradecer primeiro a presença de todos os nossos colaboradores, clientes, amigos, mesmo que virtualmente, é um evento importante para todos, e é uma alegria poder contar com a presença de cada um de vocês. A ideia dessa palestra no mês de setembro, nesse ano, que normalmente ocorre no mês do advogado, em agosto, ela se dá pela campanha de prevenção ao suicídio, que ocorre nesse mês, o Setembro Amarelo, e em decorrência do momento que a gente vive, de pandemia, questões ligadas à saúde mental, elas têm vindo à tona. Então, o escritório buscou trazer hoje um convidado que pudesse nos presentear com um pouco do seu grande conhecimento sobre a matéria, e a gente está muito contente que isso tenha ocorrido com êxito. Eu queria só rapidamente explicar como vai se dar esse encontro, que normalmente é presencial. A nossa ideia hoje é disponibilizar cerca de 1 hora, então o evento deve ir até por volta das 11 horas da manhã. A gente vai ouvir as palavras do nosso convidado nesse primeiro e maior período, e as pessoas podem ir inserindo as suas perguntas no YouTube. Ao final, a gente vai trazer essas dúvidas para o Bressan e ele vai tentar responder todas. Se o tempo não permitir, a gente vai encaminhar todas as dúvidas para ele e, oportunamente, ele retorna para a gente passa para aqueles que tiveram os questionamentos. Eu rapidamente gostaria de apresentar nosso convidado agora, de uma maneira bem sucinta, porque o currículo não permite que a gente fale tudo, mas o professor Rodrigo Bressan é médico psiquiatra, ele é doutor pelo Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, é professor adjunto livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Universidade Paulista, ele é professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, é coordenador do Programa de Esquizofrenia da Universidade Paulista, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, coordenador do Grupo de Imagem Molecular do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, é fundador do Instituto Ame Sua Mente, que é uma organização da sociedade civil que o escritório tem a alegria de ser parceiro, que tem por objetivo, dentre outros, promover uma nova cultura sobre saúde mental. Além de tudo isso, o professor Rodrigo é consultor para a formulação de políticas públicas e autor de diversos livros e artigos sobre psiquiatria. Talvez, para mim, a qualidade maior é que é um amigo querido, a quem eu agradeço em nome do escritório de ter prontamente aceitado esse convite, e eu passo a palavra agora, desejando uma ótima palestra para todos. Muito obrigado, Rodrigo, com você agora. Obrigado, Zé Guilherme. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Várias das coisas que o Zé Guilherme estava contando para vocês, que eu sou coordenador do Laboratório de Neurociências do Instituto do Einstein, eu não sou mais. Agora a minha principal função é ser, além de professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, é ser presidente do Instituto Ame Sua Mente. O Zé me fez um convite para a gente bater um papo sobre saúde mental na pandemia. O que eu estava conversando com ele é que eu sou professor e falar bastante não é um problema para mim. Mas eu vou tentar ser sucinto para que a gente possa conversar, para que a gente possa interagir, como a Karina estava explicando para a gente. Essas perguntas podem ser feitas e a gente pode conversar, e depois outras perguntas que não consigam ser respondidas a gente pode responder depois. Primeiro eu queria dizer que eu estava bastante ansioso. Eu tenho algum hábito de fazer esse tipo de palestra, mas aqui vim fazer uma palestra para o Zé Guilherme, que é um parceiro nosso, um colaborador absolutamente fundamental para o Instituto Ame Sua Mente, é mais difícil. E depois ele vai mostrar para vocês por quê. Ele é um estudioso da psiquiatria. Eu brinquei hoje de manhã que eu tenho até medo de dar a palestra para ele, que ele sabe das coisas mais que eu. Ele é um estudioso mesmo. E aí ele conhece todos os livros, conhece a história da psiquiatria com profundidade. Então, quando eu comecei a preparar a palestra, eu pensei, vamos
falar um pouquinho até dos conceitos do que é mente, do que acontece na nossa cabeça, e talvez pragmatizar um pouco de como a gente pode lidar com essas coisas, né? Nós temos um desafio bastante pesado. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se está tudo direitinho. Então, esse foi o título que a gente propôs, Saúde Mental na Pandemia, o desafio. E agora, como eu costumo dizer, saúde mental não é mais um tema tão outsider, né? Por causa da pandemia, ele se tornou um tema central do nosso cenário. Eu brinco que a saúde mental entrou pela porta da frente. E aqui a nossa conversa é até para contextualizar isso, entender como entrou e a gente pensar formas de tirar o melhor proveito disso. Começa com a primeira pergunta, que é o que é mente? É muito interessante porque eu sou professor de psiquiatria há muitos anos e dou aula desde alunos de medicina, pós-graduandos e outros professores em congressos nacionais e internacionais. E quando você conversa sobre o que é mente, as pessoas todas, inclusive da minha área, tomam um baile tremendo. Porque mente era uma solução entre o corpo e a alma. Então, desde a filosofia se discutia o que era a mente. Foi uma solução que os filósofos usavam para tentar explicar alguma coisa que estava muito perto da humanidade. O Descartes usou até uma localização para a mente. Ele ficava na glândula pineal, aqui na parte posterior do cérebro. Leibniz, que é um filósofo inglês, ele usa uma metáfora que é bastante interessante, né? É como se o corpo fosse um moinho de vento e a mente fosse o vento em si, que faz o moinho funcionar. E aí tem um personagem aqui, eu estou trazendo os 3 fatos que são só ilustrativos para a conversa, que é o Phineas Gage. Esse Phineas Gage, ele tem um cérebro, um crânio que ficou para o resto da história da psiquiatria. Ele era um ferroviário, ele trabalhava fazendo obras da ferrovia no começo do século nos Estados Unidos, e por um acidente, que eu não sei direito como aconteceu, entrou um vergalhão aqui, através da boca, e saiu aqui em cima da cabeça. É um negócio enorme. Eu falo que ficou para a posteridade porque você vai lá na Harvard e tem lá uma caixa com o crânio do Phineas Gage e esse vergalhão. E o que aconteceu é que, pela característica da lesão, ele não morreu. É uma coisa muito grave, porque pegou algumas regiões que não tinham a ver com funcionamento, vamos dizer, fisiológico, manutenção da respiração e tal. Mas pegou uma área do cérebro que tem muito a ver com alguns componentes do que nos torna humanos. O Phineas Gage era um cara sério, religioso, um bom marido, um bom funcionário, e depois que ele melhorou dessa história, do acidente em si, ele mudou de personalidade. Ele começou a ficar um jogador mulherengo, perdeu os valores e a crítica em relação às normas da sociedade, muito mais impulsivo e beberrão. Por que esse cara entrou para a história? Porque foi um momento em que a humanidade, coisas que a gente, humanidade, né, o ser humano, o que a gente atribui ao humano, o que está no vento do Leibniz, começa a ficar afetado por um vergalhão. Quer dizer, não foi que afetou uma área motora e ele parou de mexer o braço. Afetou algo que o faz humano e do jeito como ele era. Mudou o jeito como ele era. Mudou a personalidade. Então, peraí, então tem o cérebro e o cérebro está ligado a isso. Mas e aí? Como é que fica a mente? O jeito mais simples de falar é que mente, na verdade, não é o cérebro e também não fica aqui. Ele é um construto filosófico. Ele é um acordo que a gente faz para definir uma série de coisas que realmente são operacionalizadas pelo cérebro, valores, fantasias, religiosidade, espiritualidade. Todas essas coisas são operadas dentro do cérebro, mas elas estão montadas de uma forma relacional.
E, obviamente, esse construto mente tem relação também com o corpo, né? O cérebro não está isolado do corpo e vários dos componentes das nossas vivências e pensamentos estão associados ao corpo. Então isso é só para a gente começar uma conversa, porque nós vamos falar de saúde mental, né? Então o que é saúde na mente? Quando a gente pensa em saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela não define mais saúde como um estado de ausência de doença. A organização traz isso como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, a ideia de saúde é você fisicamente poder existir. E a definição de saúde mental, eu brinco que quando você não sabe direito alguma coisa, quando você sabe muito bem, você faz uma equação com 4 letras. Quando você não sabe direito, você começa a tentar explicar e tal. Essa aqui é a definição de saúde mental da Organização Mundial da Saúde. É um estado de bem-estar emocional e psicológico no qual um ser humano pode usar as suas capacidades cognitivas e emocionais, então está falando da parte racional e emocional, para se desenvolver socialmente, lidar com a vida diária, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade, né? Baita definição, mas basicamente o que eles estão querendo dizer é que se você tem saúde mental, você consegue funcionar bem para consigo mesmo e para a sociedade que está ao seu entorno. E como é que a gente pode discutir um pouquinho mais, tornar isso aqui um pouquinho mais palpável para a gente entender mente? Eu costumo utilizar essa pirâmide invertida, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Quando você faz pesquisa e trabalha com neurociência e tal, tudo fica um pouco no imponderável, definição de uma doença e da outra, você tem 1000 questões, e confiabilidade, validade de construto, é tudo muito complexo. E às vezes fica difícil você entender que história é essa, o que é doença, o que é saúde mental. Então, essa aqui é uma forma de operacionalizar isso de uma forma que eu diria simples, mas não simplista. Ela tem uma sofisticação e eu espero que vocês consigam enxergar isso aqui. Então, o que é saúde mental? É você lidar com esses sentimentos, tristeza, ansiedade, mesmo alegria, que levam a um sofrimento leve, proporcional ao que você está vivendo, e o impacto também é proporcional. Então eu fico muito alegre com alguma coisa, tá bom, aquele fato passou, eu volto. Eu fico muito angustiado, com medo do que vai acontecer com uma situação que eu ouvi falar, e eu volto. A duração é curta. Agora tem uma questão que as pessoas às vezes têm dificuldade, e isso é uma coisa muito da mídia, é a história do estresse. Estresse faz parte ou não faz parte da saúde mental? O estresse definitivamente faz parte da saúde mental. Sem estresse, a gente não muda, a gente não anda. Então, desde um bebê que precisa ter o estresse da fome para chorar e mobilizar sua mãe para alimentá-lo, até em todo o nosso desenvolvimento, crescimento, ambição, querer se colocar na sociedade, aprender e crescer. Um raciocínio bastante útil para estresse e desempenho tem a ver que se vocês olharem aqui no eixo X, pouco estresse, você fica com um desempenho baixo. Conforme você vai aumentando o nível de estresse, você sai da inatividade para uma questão assim meio de relaxamento e preguiça e começa a caminhar para um momento de funcionamento ótimo. Então você entra nessa curva e num platô de funcionamento. Então conforme você vai aumentando o estresse, é só melhora. Então, basicamente, você precisa de estresse, porque essa faixa amarela é uma faixa de alto funcionamento. Mas quando você começa a aumentar muito o estresse, você começa a cair do ponto de vista de desempenho, e isso pode levar a estados de exaustão, tá certo? Aqui, nesse gráfico, eles colocam ansiedade, pânico, angústia e quebra. Na verdade, não necessariamente a gente vai ter doença, mas a gente pode ter estados de ansiedade ou sensações de pânico, e é isso que eu vou discutir com vocês agora. Mas qual que é a história que permitiu todo mundo a falar de saúde mental? Acho que ninguém passou ileso com a conversa sobre saúde mental. É porque na pandemia nós temos um estresse, um estressor comum. O que é? O tal do vírus. O vírus
foi absolutamente inesperado e impensado. Ninguém imaginou há 2, 3 anos atrás que poderia ter um vírus. Fora o Bill Gates, que tem aquele vídeo no YouTube que acho que todo mundo deve ter visto, ninguém imaginava que aquilo podia acontecer, era impensável. E o que acontece é que é uma ameaça premente, né? Tá pertinho, vai acontecer alguma coisa. Não é igual a questão ecológica e tal, que é realmente muito séria, muito verdadeira, mas ela é distal. Aqui não. Alguém tá morrendo perto de você, o outro tá ficando doente, e tem uma questão de que você começa a ter problemas financeiros para prover a sua família. E a outra coisa que essa pandemia fez é que, em geral, você enfrenta as questões de estresse com a sua rotina mantida. Você está lá no seu trabalho, você tem um problema financeiro, um conflito, algo desse tipo, você está mantendo a sua rotina, você tem a sua casa e tal. Com a pandemia, não, mudaram os hábitos. E tirar a gente da zona de conforto é realmente algo que cansa, exige do cérebro. Montar uma nova rotina é algo muito trabalhoso. Então, basicamente, quando a gente fala dessa história do estresse, é o estresse que está ali na parte de cima da curva. E quem será que foi para um lado e para o outro? O que a gente costuma conceitualizar, e aqui é no sentido didático, é falar de problema de saúde mental. O que seria um problema de saúde mental? São essas coisas que muitos de nós vivemos, a grande maioria talvez, durante a pandemia. Quando o estresse é muito pesado, a gente tende a ter um desajuste do nosso funcionamento. Então, se eu tenho um conflito importante com o meu chefe, se eu tenho um conflito conjugal, se eu tenho medo de uma prova ou de um contrato que vai sair ou não vai sair, eu posso ficar num nível de estresse tão grande que eu fico insônia, eu fico irritado, tenso, ou eu fico com muito medo, ou às vezes até meio desanimado por conta disso. A gente diz que um problema de saúde mental tem um sofrimento moderado, um impacto moderado e uma duração média e autolimitada. Ela está limitada àquela questão que está acontecendo ali. Então, o que aconteceu na pandemia é que os pesquisadores mandaram vários questionários, vários institutos de pesquisa para saber como é que estava a saúde mental das pessoas e mostrava elevados índices de depressão e ansiedade. Quando vieram esses índices, me chamou a atenção. Eu falei, olha, tá elevado mesmo e tal. Chamou a atenção, mas é absolutamente óbvio. Como que a população não vai ficar ansiosa, ou cada um de nós não vai ficar ansioso, frente a um desafio que eu estava mencionando anteriormente? É lógico que a gente vai ficar, sim, impactado, e esses sintomas são normais. São reações normais a alguma coisa que a gente não sabe lidar. Agora, a questão é, será que as pessoas... Então, basicamente, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma negociação entre estados de problema e saúde e também estados do que a gente chama de transtorno mental. A gente, no Instituto, fez algumas pesquisas para saber o que as pessoas entendem por essa palavra transtorno mental. Transtorno mental nada mais é que os diagnósticos psiquiátricos, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, e vem da tradução de disorder. Basicamente é a questão da psiquiatria tendo medo de dizer que isso são as doenças psiquiátricas. Mas é entendido de um jeito meio etéreo. O que é o transtorno? E aqui eu vou tentar definir para você de um jeito que seja operacionalizado. O transtorno mental, se eu estava meio deprimido, me sentindo mal com a pandemia, vendo cenários ruins, eu vou quebrar, o meu negócio vai quebrar, minha mulher vai me largar, ninguém gosta de mim, ninguém me liga, eu me sinto mais isolado, angustiado com a situação da pandemia, tudo bem, eu vou me adaptando e eu tendo a ir melhorando desses sintomas. Mas quando esses sintomas começam a ficar repetitivos na nossa cabeça, eu sou uma porcaria, cada uma das coisas que você está fazendo volta o sintoma e confirma aquilo que eu estou dizendo. Então eu mando uma mensagem para alguém próximo que eu gosto, a pessoa não me responde, ela não gosta de mim. Eu entrego algum trabalho, meu chefe nem olha porque está atrapalhado, falou, ele nem se importa comigo, ele deve achar que é uma porcaria. Então essa sensação de baixa autoestima, de se sentir angustiado, culpado pelas coisas, ela começa a reverberar na cabeça sem parar. E o que é importante só lembrar, eu brinco aqui, para que funciona o cérebro?
O cérebro funciona para aprender e automatizar. Eu brinco que é aprender e esquecer. Por que esquecer? Porque você tira da consciência. Então você aprende a andar de bicicleta, vocês lembram do estresse de começar a andar de bicicleta, ou do estresse de dirigir. A gente esquece o estresse de dirigir, mas aquela história quem começou a dirigir no câmbio manual e embreagem e todas as variáveis, elas têm que ser automatizadas porque aquilo é muito estresse e depois elas são automatizadas. Então ela sai da situação estressante pela automatização. Qual é o problema disso? O problema é que se você repete muito as coisas, você automatiza, mas você pode automatizar coisas ruins. Se você repete uma canção 5, 10 vezes, você repete o refrão em geral. 50, 60 vezes, você começa a repetir a música inteira. Agora, se ela se repete 100, 1000, 10 mil vezes na sua cabeça, ela começa a tocar sozinha na sua cabeça. E é basicamente isso que acaba acontecendo com sintomas de transtorno mental. Pode ser de depressão, pode ser de ansiedade, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo. São coisas que se repetem e você não consegue superar. E por que você não consegue superar? Um dos componentes, como qualquer outra doença, é a tua base genética. A tua base genética é um dos componentes que fez que determinou a formação do seu cérebro. Mas o cérebro, ele é muito interessante desse ponto de vista, porque assim como o meu coração, a minha mão, ela foi formada de acordo com os estímulos que eu tive na vida. Se eu joguei tênis, se eu toquei piano, a minha mão vai ser diferente. Mas o cérebro, ele é muito diferente porque ele é feito de cada um dos estímulos que você teve ao longo da vida. Essa é a beleza, a gente fala que ele é plástico. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade para ter um transtorno, é sempre uma composição entre a tua predisposição genética e como você foi estruturado ao longo da sua vida. E se a gente for voltar para a definição de transtorno, basicamente o que acontece é quando aquilo vai se repetindo, o sofrimento é grande, o impacto é grande, a duração é prolongada, mas o principal componente é que eu não consigo sair daquilo. Todos nós estamos fazendo essa negociação, mas quando você entra na situação de transtorno fica muito mais difícil e aí vem a discussão de busca de ajuda e como é que você lida com esse tipo de situação. Agora, saúde mental, ela é vista assim, como ela é uma coisa pervasiva e todos nós temos que lidar com isso, fica um pouco etérea no sentido de ser palpável, tá certo? Como é que você equipa um governo para lidar com a saúde mental da sua população? Então você tem N medidas do ponto de vista de estruturação, desde saneamento básico, escola e tal, cuida da saúde mental. Seguridade social ajuda as pessoas a lidarem com o estresse, falar assim, eu não vou morrer de fome se eu tiver um problema maior. Mas também o governo tem que se equipar para lidar com as doenças em si. E quando a gente pensa em doenças no cenário mundial, a gente pensava no impacto das doenças principalmente com mortalidade, mas a mortalidade ficou cada vez mais controlada na maior parte das doenças. Mortalidade infantil, a gente realmente conseguiu reduzir. Mortalidade perimaterna perto do parto, né, que é uma coisa que tem a ver com a oferta de hospital e de cuidado para mães e tal, reduziu muito. Cardiológica, oncológica e neurológica também está muito afastado. Então mortalidade começou a não ser um bom indicador de qualidade da saúde da população. Por quê? Porque o grande problema é a incapacitação, é viver, mas não conseguir trabalhar, é não conseguir ter aquela definição da saúde mental que a gente conversou ali no começo, é não ter um estado de bem-estar, é não conseguir ser produtivo, ter boas relações. Então, isso começou a ser olhado com mais seriedade. E quando a gente olha deste ponto de vista, impacto, incapacitação que as doenças causam, você vai ver que 5 das 10 primeiras causas são de origem de saúde mental psiquiátrica, digamos assim. E depressão é a principal. Eu mesmo, quando fui estudando, eu falava assim, depressão é coisa de gente que tem recurso, país desenvolvido, né? Suicídio também, essa coisa da Dinamarca, Noruega e tal. E não é. Na verdade, depressão é a maior causa de incapacitação no mundo inteiro. Menos na África, que a HIV é mais importante do que a depressão. Porque você tem transmissão vertical do vírus e a criança morre com 1 ano e perde toda a produtividade dela. No resto do mundo, a depressão está lá no topo, bem na faixa em que você está sendo mais produtivo.
e aqui dependência de álcool, e aí doenças que são menos prevalentes, né? Não tem tanta gente com, mas que tem um impacto grande na sua produtividade, que é a esquizofrenia e transtorno bipolar, também tem um impacto muito grande. Então, quais são as take-home messages, que é quando a gente fala de saúde mental, que são bem importantes, são dados replicados, muito bem feitos no mundo inteiro. Basicamente, é que é um fenômeno comum. 1 em 5, 1 em 4 pessoas, 20 a 25% da população mundial vai ter um transtorno mental em algum momento da sua vida. Realmente, 25% da população mundial é que os governos, todo mundo tem que estar preparado com isso. E se não sou eu, alguém muito perto. Então já não dá mais para ter tanto preconceito. Mas o lado interessante aqui é o outro lado da moeda, né? É que 3/4 da população não vai ter um transtorno mental. Então, esse negócio que doença mental é para todo mundo, transtorno psiquiátrico, não é bem verdade. Então, essa generalização ela é perigosa. Quando eu estou falando aqui de transtorno mental, eu pus uma lista dos mais comuns, que é a depressão, os transtornos de ansiedade, que incluem o transtorno de pânico, né, que são essas ansiedades agudas que levam a um desespero total, e depois você fica com medo de ter um novo transtorno e começa a se isolar e restringir. A ansiedade generalizada, que é um nível de preocupação basal o tempo inteiro, com muito medo, que leva a um desgaste absurdo. O transtorno bipolar, que é você ter fases depressivas mais graves e fases de exaltação graves também. Então, o transtorno bipolar não é ficar variando ao longo do dia. É uma doença que cursa com pelo menos semanas em que você passa num polo e no outro. O transtorno obsessivo compulsivo, que todo mundo conhece um bocado, déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia. Então, você tem vários problemas que estão aqui em 1/4 da população. Mas qual é o impacto disso? O impacto é mais ou menos a incapacitação, ela ocorre em 1 em 20 pessoas. Esse é um dado importante, porque se eu tenho um problema de saúde mental, eu falo, só 5% tem uma incapacitação, então o que eu preciso fazer? Fazer um diagnóstico rápido e tratar logo de forma efetiva, para melhorar. Tá bom, 5% não parece grave. Mas pensa numa doença de uma prevalência de 20, 25%. Nós estamos falando de mais de 1% da população mundial incapacitada, não é com um pouco de incapacitação. Então é realmente uma coisa muito importante do ponto de vista da sociedade. Agora, qual é o outro dado-chave? 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos. Eu vou mostrar um outro slide para você que bota isso em perspectiva. E o custo também é muito alto. Um custo emocional de sofrimento, abala todo mundo, abala muito o indivíduo, e tem custos diretos em assistência e indiretos da repercussão em toda a família. Então o custo da saúde mental no mundo é bastante elevado. Esse slide aqui, eu gosto muito dele, que ele tenta ilustrar o nível de incapacitação e o momento em que as doenças incapacitam as pessoas. Isso aqui é um dado populacional. Então, se vocês prestarem atenção no vermelho aqui embaixo, no azul e no verde, nós estamos falando de doença câncer cardiovascular e doença neurológica. Ela começa a incapacitar a população a partir dos 50 anos. Depois 60, 70 e ganha uma importância enorme. E quanto mais você fica tardio, as doenças neurológicas ficam mais importantes. Mas se você prestar atenção em amarelo entre 10 e 50 anos, o amarelo são os transtornos mentais. E aqui no slide mostra que 50% dos casos da incapacitação do adulto ocorre antes dos 14 anos. E 75% antes dos 24. Quer dizer, se a gente quer fazer alguma coisa realmente de prevenção, a gente tem que ir para um momento bastante precoce. Esse slide é um slide que eu tenho para ilustrar como é que você vai montando o seu cérebro. Aquela ideia que eu estava falando da mão. A mão é montada por um pacote genético que eu recebo metade da minha mãe e do meu pai, que vai determinar uma mão única, né? Porque o pacote genético que codifica essa mão aqui, pela variância genética que forma a mão, é muito único, é meu. É meu e do meu gêmeo monozigótico, digamos assim, só gêmeo idêntico que tem o mesmo pacote. Só que a minha mão ela vai se formar dependendo do estímulo. E o cérebro, a mesma coisa ao longo do tempo. Então, qual que é a ideia? Que cada um dos desafios e cada uma das coisas que a gente provê para uma criança, para um jovem, vai permitindo que ele vá montando o seu cérebro numa interação gene-ambiente, tá certo? O ambiente fazendo com que eu codifique novas proteínas para que a minha mão ou que o meu cérebro enfrente os desafios. Então eu preciso aumentar a minha musculatura e a minha força muscular se eu for jogar tênis.
ou aumentar a minha coordenação de músculos interósseos para eu tocar piano e juntar com a minha musicalidade cerebral. Então, antes de você ter aqui o que tem essa barrinha verde aqui, que é o transtorno mental, um monte de coisa aconteceu. Foi aí que mudou um pouco a minha carreira psiquiátrica. O psiquiatra entra depois dessa linha aqui, que é transtorno mental, deprimir, tem ansiedade, e aí ele trata. Mas um monte de coisa estava acontecendo no cérebro que já estava se alterando. Isso a gente fala de alterações do neurodesenvolvimento, que em algum momento vira doença. É parecido com a história do coração. Você não tem um infarto de repente. O psiquiatra é como se fosse o cardiologista da década de 50. Ele trata o paciente quando tem um infarto. Mas um monte de coisa aconteceu. E a gente foi descobrir que uma delas é a deposição de placa de ateroma nas artérias que vão dar um infarto, vão bloquear a artéria. Então, atualmente, a gente estuda muito o que está acontecendo para predispor alguém para ter um transtorno mental. Tá certo? E aí vem o foco do Instituto Ame Sua Mente e as novas pesquisas que a gente tem conduzido. Aqui é uma tentativa de ilustração do que aconteceu na medicina entre a década de 60, 90 até a década 2000, 2010. O que aconteceu com todas as doenças cardiovasculares, AIDS, leucemias e AVC, acidente vascular cerebral? Elas caíram enormemente, a mortalidade. Dá uma olhada nisso. Mas o que aconteceu com o suicídio? Não mudou. Por que não mudou? Acho que tem várias causas e nós vamos discutir isso talvez hoje, ou pelo menos em alguma outra situação. Mas um dos motivos é que câncer, doença cardiovascular ou infecção, elas são, do ponto de vista de complexidade, infinitamente menos complexos do que as questões do cérebro. O cérebro é muito sofisticado. A gente costuma falar, a gente não entende nada de cérebro. Não, atualmente a gente entende muito de cérebro, muito. A gente aprendeu muito, a gente desenvolveu muita tecnologia para entender, do ponto de vista macroscópico, microscópico e de funcionamento. Mas a questão é que, como ele é muito, muito, muito complexo, a gente tem muito para conhecer. Então, o que é câncer? Câncer é uma célula que está se reproduzindo de uma forma que a gente não consegue controlar. É tão simples quanto isso. E quanto tempo vai demorar para a humanidade dar conta de todos os cânceres? É uma questão, não vai demorar muito. Porque cada vez você entende mais a biologia celular e vai tendo um mecanismo de lidar com isso. Então, cada vez mais a gente vai curar câncer. As questões de saúde mental são um desafio maior e talvez a questão ligada à questão do suicídio não ter melhorado tenha a ver com isso. Então, tem a ver na sofisticação estrutural, né, de micro para macroscópica, do funcionamento que é em rede, né? Quando você fala de eu não mexo a minha mão porque eu tive um AVC aqui, é localizado, é uma área motora que tem a ver com a minha mão aqui. Mas quando eu penso, quando eu tenho uma atividade de memória, quando eu controlo uma emoção, quando eu tento dar uma aula, tudo se dá de um jeito muito sofisticado e em rede e com um funcionamento extremamente dinâmico. Então, vocês podem ver que a complexidade cerebral é enorme e quando a gente fala que é plástico, isso vai se adaptando e vai mudando um pouco a forma como a gente lida com isso. Quando a gente está falando de transtorno mental, você imagina que eu estou repetindo na minha cabeça que eu sou uma porcaria, que não vai dar nada certo, que eu sou culpado de tudo. Todo mundo já teve essas três sensações. Mas por que eu não consigo mudar o foco e continuo sentindo isso? Por que eu volto nisso? E quando a gente tem medicações, tem terapias que mudam isso, a gente vê que muda a forma como o cérebro está funcionando. A gente conhece muita coisa, consegue ajudar bastante, mas tem muito para andar nesse tipo de situação. Então, quais são os desafios mais importantes em saúde mental atualmente? Tem uma complexidade muito grande que eu tentei ilustrar aqui para vocês, mas não só do cérebro e o que a gente podia chamar de mente. Mas a gente vive uma situação da nossa sociedade de muita complexidade. O que eu quero dizer com isso? Tô com vontade de mandar mensagem para aquele esse. O que eu quero dizer com isso? Eu fui checar a hora que apareceu uma pessoa falando aqui. O que eu quero dizer com isso?
O nosso corpo, ele foi codificado geneticamente, os sapiens, há 10, 20 mil anos atrás, para funcionar em tribo. Os primatas têm uma sofisticação cerebral muito grande para funcionar em grupos. Os grupos não são muito grandes, tá certo? Mas eles já têm uma complexidade enorme. A nossa sociedade, não preciso falar muito, ela é extremamente sofisticada, a gente tem hierarquias diferentes em diferentes lugares que a gente está, e além de tudo, agora a gente tem o advento da hiperconectividade e da mídia social. Quer dizer, o nosso cérebro tem desafios progressivos dentro dessas situações e conflitos e valores que vão mudando o tempo inteiro e representam um enorme desafio. Agora, o outro ponto-chave em relação à saúde mental é que a gente tem preconceito. As pessoas têm preconceitos com o outro que está deprimido, com o outro que está ansioso, é fraco, não consegue enfrentar as coisas, é medroso. E a gente tem muito preconceito com a gente mesmo se a gente tem um problema de saúde mental. Porque a gente se sente uma porcaria. É difícil entender que aquilo é uma doença e é difícil buscar ajuda. O estigma e o preconceito, em pesquisas inglesas, mostram um atraso na busca de ajuda em 15 anos. Dá para entender um sintoma ficar reverberando dentro da cabeça de alguém por 15 anos e ver como uma intervenção terapêutica vai chegar tarde e tem muito mais dificuldade de curar, mas ela simplesmente melhora porque aquelas redes neurais já estão estabelecidas? Não é difícil inferir isso, tá certo? No Brasil, a gente tem alguns dados nossos de coortes que a gente segue jovens em Porto Alegre em São Paulo há mais de 12 anos atualmente, e a gente vê que aqueles que têm transtorno mental, né, diagnosticado e tal, 80% deles não está em tratamento. E a principal causa para não estar em tratamento é preconceito. Não é falta de serviço. Isso é muito interessante, porque na Inglaterra tem os serviços, mas as pessoas também não vão, demoram 15 anos para ir. Aqui a gente não tem tanto serviço, mas a principal causa de 80% estar fora do sistema, não está se cuidando, é que as pessoas têm preconceito. Mas vem o filho ali, ou o próprio jovem percebe o problema, mas não busca ajuda. Não usa o que o sistema tem a oferecer para eles. E isso é uma coisa muito séria, com um impacto enorme. E o outro raciocínio é que você não tem estratégias boas de prevenção. Você tem a psiquiatria que começa depois do problema, mas você tem muita pouca coisa. Você tem coisas genéricas de, precisamos cuidar do ambiente de saúde mental, precisamos falar sobre isso, diminuir preconceito, mas você não tem estratégias claras para isso. A gente começou a trabalhar há mais ou menos 10 anos lá na Unifesp, indo em escolas, né? A coisa começa cedo, a gente precisa agir ali, tá certo? A gente sabe, por dados nacionais e internacionais, que mais ou menos 14% dos alunos já têm um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, depressão, mas não são identificados. E a gente foi na escola e foi ouvir os professores, ouvir os alunos como eles entendiam saúde mental. E os professores pensam saúde mental de uma forma muito parecida com a sociedade, com muita ignorância e com muita estigmatização. Basicamente, o que é saúde mental é o horror do psicopata, do esquizofrênico que assassinou e todos os fatos ruins do suicídio, ou aquela coisa meio zen, bem-estar, tá tudo bem, pensa positivo que vai dar certo. Na verdade, saúde mental é tudo, tá certo? Essas duas pontas existem, mas o que está no meio é o que é o mais importante, e é o mais importante para a atitude de um professor. Porque ele educa a saúde mental todo dia, assim como nossos pais ou como todo mundo, educamos saúde mental. E eu não tenho consciência disso e não percebo isso com clareza. E aí a gente resolveu, com as primeiras intervenções em saúde pública, desenvolver formação para professor, né? E o desafio é exatamente levar conhecimento que seja útil para o professor, que ele entenda problemas e quando a gente explica sobre problemas de saúde mental dos alunos, eles percebem e lidam com os deles, é muito interessante, é riquíssimo, e eu aprendi também uma coisa incrível, que independente do conteúdo, o quanto ele entende de matemática ou português, esses professores são gênios em entender o que é uma criança ou um jovem. Ninguém tem a capacidade de compreensão de um jovem quanto ele, nem um psiquiatra da infância e adolescência, nem terapeuta, nem a gente que é pai, porque a gente tem uma amostra muito pequena, eles veem eles comparados uns com os outros e ao longo do tempo com testes de performance. Então é muito interessante o quanto os professores são agentes de saúde mental. A gente foi desenvolvendo isso, publicou várias coisas sobre as primeiras intervenções, tem um livro que chama Saúde Mental na Escola,
o que os educadores devem saber, mas num certo momento, a gente treinou 700 professores mediadores do estado inteiro, fizemos uma coisa linda, mas acabou a verba aqui, não tem mais interesse ali, e todas as minhas ações ligadas à mudança da sociedade que eu fazia na universidade paravam. Aí a gente resolveu montar o Instituto Ame Sua Mente, que o Zé Guilherme mencionou para vocês, e o Instituto tem um foco em mudança na cultura sobre saúde mental no Brasil, mas tem um clique importante, em que as pessoas assumam o seu desenvolvimento emocional desde cedo para se encaminhar na vida, para curtir a sua vida. A ideia de assumam o seu desenvolvimento, se responsabilizem, ela é muito importante com um problema que tem uma prevalência de 25%, ou que todos nós temos que lidar com a nossa saúde mental. Quando eu lido com a minha saúde mental, eu respeito a saúde mental dos outros. Então, isso leva a ambientes mais saudáveis. E a gente conseguiu verbas importantes, montou um instituto bastante sofisticado, com gente muito legal, e agora a gente está conseguindo fazer uma transformação da sociedade mais interessante, com verbas de um trust inglês, no endowment brasileiro, do Money. E aí agora a gente faz formação em saúde mental em escolas públicas, não só na 100 que a gente se propõe, mas alguma coisa para a gente escalar. Na pandemia a gente teve o desafio não de ensinar o que é depressão e ansiedade, mas lidar com as questões da própria saúde mental nesse momento. O que aconteceu? Os professores, principalmente os dirigentes, entraram numa situação muito pesada. Muito, muito pesada. Eu sou pai de adolescente, lidava com a escola privada, né, onde meus filhos estudam, e eu vi o nível de estresse dos dirigentes de escola privada, imagina, nos de escola pública. E o nosso time que estava ali para fazer formação mudou um pouquinho a abordagem e resolveu acolher e ajudar os professores, os dirigentes a lidarem com a situação de saúde mental. A gente produziu algumas cartilhas, né? A gente age principalmente aqui na Centro-Sul, aqui de São Paulo, regional Centro-Sul. A gente tem uma história longa de trabalho ali, foi onde eu comecei, o Cuca Legal, né? Que se transformou no Instituto Ame Sua Mente. E ali a gente começou a montar cartilhas para ajudar as pessoas a lidarem com aquilo. A gente conta com um dos membros do Instituto, é o André Gola, que tem esse personagem que chama Suadinho, que é maravilhoso porque ele trata muito do struggle, né, do enfrentamento das questões emocionais para a superação. Era um personagem que já existia muito antes, mas o Gola falou, eu acho que seria legal eu aproveitar esse personagem para ele ter uma função social, que ele já tinha, mas ele foi incorporado aqui no Instituto Ame Sua Mente de um jeito muito legal. Foi muito importante porque a nossa ação aqui, ela viralizou no Brasil inteiro, algo de muita qualidade, né? Porque quando a gente tem verba para o Instituto, os doutorandos, pós-docs que trabalhavam lá na universidade quase que voluntários, aqui eles trabalham para valer, para fazer coisas boas para a sociedade. Mas agora, se a gente for retomar a situação aqui da pandemia e a nossa realidade pessoal, o que acontece quando a gente está muito ansioso é que a gente tem uma resposta adrenérgica, é o sistema nervoso autônomo, que é autônomo que a gente não controla, tá certo? O nosso sistema nervoso central, ele controla, eu vou pensar nisso, eu vou fazer aquilo, eu não sei o que, tem uma racionalidade. O autônomo, ele dispara, é medo. Eu vou brigar ou eu vou fugir, tá certo? O que faz? Acelera meu coração, vasodilata meu cérebro, vai sangue para os músculos para eu fugir ou enfrentar a situação. O que acontece do ponto de vista mental é que a gente fica autocentrado, a gente pensa na gente, a gente fica reativo e pouco racional. Piora a percepção de tempo, fica tudo urgente, sabe essa sensação de que vai acabar o papel higiênico, todo mundo vai lá e acaba com o supermercado? É uma coisa tão estúpida, mas isso acontece. E é difícil entender por quê. Porque é isso, ganha uma situação de urgência e essas coisas contaminam um ao outro. A gente funciona com o cérebro primitivo, com baixa capacidade de reflexão nesse momento do estresse. E tem esse componente contagioso. Então é isso que aconteceu na pandemia e todo mundo sofreu. Mas a pergunta que acontecia, deixa eu ver se o slide está aqui, é esse aqui. Eu usei esse slide muito, feito por amigos meus, bem no início da pandemia, né, que a gente teria 4 ondas. A primeira onda, que é o problema do Covid em si, né, as complicações diretas. Depois a segunda onda é as complicações mais tardias do Covid.
né, que você vai tendo de memória e tal. A terceira onda, a descompensação de doenças crônicas, né, porque na pandemia forte mesmo as pessoas não cuidaram tão bem dos seus cânceres, dos problemas de coração, AVC e tal. E a quarta onda seria dos transtornos psiquiátricos. Isso é interessante, porque, e aqui é importante porque eu estava discutindo a pirâmide com vocês, problemas psiquiátricos realmente fizeram um pico, não tem a menor dúvida, e é óbvio. Doenças mentais, transtornos mentais, a gente achou que ia ter um mega pico. E tem alguns elementos que sugeriam isso de uma forma muito concreta. Se você for ver, busca de ajuda para psicólogo e psiquiatra nessa fase aumentou muito. Isso não é um fenômeno do meu consultório, é um fenômeno meio global. Venda de antidepressivos e outros psicotrópicos nas farmácias aumentou muito. Bom, então fica fácil de dizer que as pessoas estão mais deprimidas e ansiosas. E aí foi interessante, porque quando alguém tira a foto de uma população, fala tem mais. Mas você não pode dizer se tem mais se você não sabe o que estava acontecendo antes. Como a gente tem estudos de coorte, né, de segmentos de mais de 10 anos de jovens, o Brasil tem um outro estudo bonito que chama a ELSA, de funcionários públicos e aposentados, e alguns estudos bons ingleses foram mostrando para a gente que não aumentou tanto a incidência de transtorno mental. Então é uma coisa muito interessante, para mim me chamou a atenção e me fez refletir bastante. Eu vou mostrar uns dados aqui desse estudo inglês, que tinha mais de 20 mil pessoas, e seguiu, já tinha dados dessa população 6 meses durante a pandemia. E o que eles viram? Que 78% não tiveram problemas de saúde mental mais pronunciados, 39% e 40% bem, e quase 40%, 37% muito bem. 12% piorou no início, mas superou, e 11% que tinha um transtorno mental estava mal no início e acabou, 4% mal no início e acabou mal, e 7% foi deteriorando. Então, essa imagem da deterioração, que é a imagem que a gente tem em mente, ela toca a 7% da população. O que mostra? Não é muito diferente no nosso estudo de jovens e também não é tão diferente no estudos desse de funcionários públicos, o ELSA brasileiro. Mas o que é interessante é que esse estudo inglês, então a gente não tem N estudos, a gente tem alguns brasileiros. E nesse estudo inglês eles mostraram que a questão econômica era uma das mais chaves para o problema de saúde mental. O estudo ELSA não consegue ilustrar isso muito bem, porque funcionário público ele tem aposentadoria, então ele está protegido do risco de não ter dinheiro. E a gente não tem o estudo das populações mais vulneráveis do ponto de vista de saúde mental, e faz imaginar que sim tem havido um aumento de transtorno nas pessoas mais vulneráveis. Mas o que aconteceu, e essa a nossa hipótese atualmente, é que por que então mais gente está tomando remédio e mais gente está buscando? A minha hipótese é que por 2 motivos. O primeiro motivo é porque as pessoas começaram a falar mais sobre isso. E aí, quando o outro também está estressado, começa a diminuir preconceito, porque você pode falar disso. Tudo bem ficar ansioso, porque o outro também está. E faz sentido buscar ajuda. Então, aquela massa de pessoas que tem problemas e não se tratava, pode ter piorado e buscou ajuda, ou simplesmente buscou ajuda porque fez sentido. Então, num certo sentido, o que aconteceu é que a pandemia ajudou as pessoas. Então, basicamente, quando a gente fala de estratégias para manutenção da saúde mental, a gente tem que ter perspectivas que estejam relacionadas a todas as situações. Saúde mental é um trabalho diário que a gente tem que lidar, é algo que acontece de um ponto de vista automático. Lembra que o cérebro é um órgão do corpo e a gente tem que cuidar dele, então alimentação, atividade física e sono são fundamentais. E aqui, na saúde mental, a gente tem que aprender a ter self-awareness, autopercepção das suas dificuldades emocionais e aprender a manejar essas coisas. Educação socioemocional é absolutamente chave. Está mais do que provado que não é só a performance em português e matemática que vai determinar a sua performance laboral ou na vida. Está muito associado à sua habilidade socioemocional. Na questão de quando você tem problema, é importante você desenvolver o que a gente chama de autoeficácia, né, que passa pela percepção do problema e usa estratégias boas para isso.
Então, você ter hábitos que previnam, fazer psicoterapia, desenvolver habilidade socioemocional, ter hobbies, ter círculos de amigos que permitem a interlocução e, obviamente, alguém que está com problema busca ajuda. Porque buscar ajuda é muito importante, mas buscar ajuda não é ir no médico, no psicólogo necessariamente. É conversar com alguém perto, é trocar ideia. E aqui na pandemia, uma das coisas mais potentes foi a conversa de pares. É impressionante que eu tive uma dificuldade de saúde da minha mãe no início da pandemia, grave, e quem mais me ajudou foram os meus colegas de medicina, do WhatsApp da medicina, por quê? Porque eles falaram o que eu falaria para todo mundo, calma, não vai lá querer ensinar para o teu infectologista o que tem que fazer, ele sabe o que faz. Baixa a bola e vira filho. E é muito interessante o impacto que isso teve para mim, porque quando vem de um par, é muito mais fácil de eu entender isso e me sentir amparado por uma tomada de decisão muito difícil. E o ponto aqui, quando a gente fala de transtorno mental, quando eu não estou conseguindo um nível de superação, é que eu tenho que identificar cedo e tratar cedo de uma forma eficaz com profissionais qualificados. Então isso é mais ou menos o que eu queria conversar com vocês, falar que o estresse é um grande desafio, mas a forma como a gente cuida de nós mesmos de forma solidária é a forma mais eficiente da gente cuidar da nossa sociedade e das futuras gerações. Aqui eu vou encerrar só com um videozinho curtinho da nossa campanha, Pilares, que eu acho que ela é autoexplicativa. Olha que bonitinho. A educação é uma ponte. Uma ponte entre a vontade e a oportunidade. Entre o sonho e a possibilidade de torná-lo real. Entre o que somos e o que podemos ser, como pessoas e como país. Por isso é que precisamos tanto cuidar dos seus pilares, nossos educadores. Eles que sustentam a ponte entre o nosso passado e o futuro. Cuidar da saúde mental dos educadores é cuidar de todos. E, acima de tudo, cuidar do nosso amanhã. E com isso eu fecho aqui a conversa com vocês, agradecendo e dando as mensagens ligadas à pandemia que a gente não pode mudar, né? Obrigado a todos. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer de novo sua generosidade em poder compartilhar com a gente um pouco do seu grande conhecimento sobre a matéria. Acho que foi, enfim, muito rica essa contribuição. Quando presencial, para nós é mais fácil, porque a conversa flui de uma maneira mais tranquila. Aparentemente, a gente não tem nenhuma pergunta aqui, as pessoas, enfim, acho que procuraram ouvir com mais atenção, mas a gente também deixa esse canal aberto do escritório, efetivamente, para alguns questionamentos que a gente possa posteriormente passar para o Rodrigo. Convido a todos a que conheçam o trabalho do Instituto Ame Sua Mente, que é absolutamente fundamental para a melhoria da nossa sociedade como um todo. Agradeço mais uma vez, Rodrigo, e agradeço a presença de todos e espero encontrá-los brevemente de maneira presencial. Obrigado, Rodrigo. Valeu, um prazer, Zé.